Meu nome é Ricardo. Nasci numa cidade chamada Rio Espera, interior de Minas Gerais, em 1966. Eu faço essa descrição pessoal em respeito à inclusão social. Eu tenho a pele clara, os olhos claros, esverdeados. Sou 100% calvo por opção. Faço a manutenção de barba e cabelo a cada 2 ou 3 dias para manter o rosto e a cabeça lisos. Meço 1,76 m, peso pouco mais de 90 quilos. Pelo índice de massa corporal, pode-se dizer que estou acima do peso ideal. Olá! Seja bem-vindo ao audiobook do livro de crônicas de Ricardo Salim, Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado em março de 2025 pela editora Bol, uma editora que faz parte do complexo de mídia eletrônica Barbacena Online. Eu sou Ricardo Salim e faço a narração de minhas crônicas numa forma de difundir o conhecimento e o entretenimento para todos. Vou falar primeiro sobre a capa, que é bem minimalista. Foi produzida por Abdon Carneiro dos Santos a partir de conceitos indicados por mim. Temos o nome do livro, Eu e Eles, Antes do Apocalipse, na parte superior, contando ainda com a descrição indicativa de crônicas. Na parte inferior constam o nome do autor e da editora. A capa é em tom claro, um bege, contendo um sol em linhas degradê. De cima para baixo, de tons mais leves até tons mais escuros, sempre puxados para o vermelho. Na parte inferior da capa está a areia, indicando uma área desértica. Você está ouvindo o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Bol em 2025. Eu sou o autor do livro, meu nome é Ricardo Salim e faço esta narração. Sobre a orelha da capa, o texto é do escritor e jornalista Carlos Herculano Lopes, membro da Academia Mineira de Letras. Ele escreveu, abre aspas, um olhar. Levando-se em conta uma máxima, creio que atribuída a José Carlos de Oliveira, de que a crônica é um instante, um olhar, ou seja, de que qualquer tema, por mais aparentemente corriqueiro que possa ser, como a imagem de uma mulher atravessando uma rua numa tarde de chuva, ou a de um relógio parado dependurado em uma parede, pode render uma boa crônica. Basta para isso que quem estiver dispondo a escrevê-la tenha sensibilidade para perceber esses pequenos detalhes, para depois transformá-los em palavras. E Ricardo Salim aceitou o desafio. E com talento e paciência, bem próprios dessa gente mineira, ou, no seu caso, um mineiro de Rio Espera, radicado em Barbacena, o que lhe confere um status especial, ele foi uma a uma, moldando as suas histórias e burilando-as com engenho e arte, até ver que estava na hora de entregá-las para nós. É o que faz agora ao nos brindar, os seus leitores, com essas 27 deliciosas crônicas de Eu e Eles Antes do Apocalipse, nas quais o humor, a leveza e as angústias comuns na vida se misturam. Tudo isso sob o olhar atento e aguçado desse escritor e cronista de primeira, que é Ricardo Salim. Fecha aspas. Como eu disse anteriormente, Carlos Herculano Lopes é escritor, jornalista e membro da Academia Mineira de Letras. Você está ouvindo o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Bol em 2025. Sobre a orelha da contracapa, ela contém uma foto e também a seguinte descrição. Ricardo Salim escreve a história de Barbacena e cidades vizinhas continuamente desde 2001.
quando fundou o portal de notícias Barbacena Online. De lá para cá, o BOL, como é carinhosamente chamado, foi crescendo com canais no YouTube, no Spotify, perfis no Instagram e Facebook, uma web rádio e, recentemente, no final de 2024, veio a inovação da editora BOL. A intenção de publicar livros digitais é fomentar a produção literária de Barbacena e região. Foram 2 livros digitais e este, Eu e Eles Antes do Apocalipse, foi o primeiro livro impresso, produzido totalmente pela editora. Até o final deste ano de 2025, a editora BOL produziu e publicou outras 5 obras. Voltando a falar do autor, Ricardo Salim é membro da Academia Barbacenense de Letras, ocupando a cadeira número 7, sucedendo a Dona Totoca. Tomou posse em julho de 2022. Sob a sua batuta, a Academia Barbacenense de Letras retomou a produção dos anuários de 2023 e 2024, criou a homepage da Academia e vem inserindo dados importantes da história da casa de Plínio Alvarenga. Aliás, Plínio foi o autor da apresentação do primeiro livro de poesias de Ricardo Salim. Então, com 16 anos, Como se faz um poeta? Ricardo Salim é um dos fundadores da Academia Barbacenense de Ciências Jurídicas, lá em 2010. Ocupa a cadeira número 1 e tem como patrono Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Foi presidente da Casa Jurídica de 2010 a 2012 e voltou à direção na gestão agora 2024-2026. Ricardo Salim é também professor licenciado do curso de Direito do Centro de Estudos Superiores Aprendiz. Iniciou suas atividades naquela instituição em 2010. Ricardo também é servidor de carreira no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde trabalha desde 1992. A obra Eu e Eles, Antes do Apocalipse, está na 3ª tiragem, ultrapassando a marca de 1.000 exemplares. Também é obra do autor a biografia de Maria Leite de Castro Coutinho, publicada em 2022, intitulada Uma Fada Chamada Totoca. Em 1982 foi publicado um livro de poesias, Como se faz um poeta, cuja edição encontra-se esgotada. Este é o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora BOL no ano de 2025. Na contracapa, você encontra uma informação sobre o livro. Eu e Eles Antes do Apocalipse traz a seleção de 27 crônicas escritas por Ricardo Salim durante o ano de 2024. O livro é dividido em 2 partes. Primeiro, com as crônicas escritas em primeira pessoa, eu. Em seguida, as crônicas com personagens sutilmente criados, são eles. De forma bastante descontraída, inventariando o cotidiano, as crônicas conseguem temperar a imaginação e a autenticidade. O leitor é levado a sorver as histórias que se confundem muitas vezes com suas reminiscências. Percebe-se que o conjunto de elementos inseridos nas crônicas foi cuidadosamente pensado pelo autor com o fito de criar resenhas entre o leitor e seus próprios pensamentos. Ainda na contracapa, encontra-se um relato da professora Lucilene Zonzin, que inclusive realizou a revisão ortográfica desta obra. Abre aspas. Ricardo Salim, através de suas crônicas apresentadas sob o olhar do cotidiano, mescla realidade e fantasia num jogo literário que agrada, diverte, ensina, educa, levando o leitor a profundas reflexões existenciais, nesse cenário ímpar que é a vida. Fecha aspas. Lucilene Zonzin é fundadora da Academia Barbacenense de Letras, onde ocupa a cadeira número 14. O livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse é dedicado a Luciane, a Maria Lina e ao João Pedro. E ao Floyd também. Vamos agora então iniciar a leitura das crônicas que constam neste livro Eu e Eles Antes do Apocalipse, numa produção da editora BOL.
Na página número 9, a primeira crônica, Eu e Eles. A crônica é uma conversa com o leitor. Escrevê-la é retratar, na visão do escritor, um determinado momento. É a possibilidade de descrever o local, o personagem e os fatos sob a lente de alguém, neste caso o escritor, que tem capacidade de perceber a importância deste momento. Melhor ainda quando se conseguem extrair ocasiões que saltam aos olhos de quem lê as descrições implementadas. Não raras as vezes em que o personagem é o próprio escritor escrevendo em primeira pessoa. Noutras, ele faz a opção por criar nomes e realiza seus apontamentos em terceira pessoa. É possível comparar uma crônica a várias outras habilidades. A arte da fotografia, por exemplo. A foto é o registro de um momento que fica eternizado num clique. Mas nem sempre a fotografia fica do jeito que a gente vê a olho nu. É preciso ter o feeling de perceber o ângulo, a luz e as cores que serão captadas pela lente. Neste contexto, diz-se o mesmo quanto à crônica. Para escrevê-la, é preciso ter o feeling e perceber as ações dos personagens, os diálogos e a intenção do texto com o leitor. Outra comparação possível é com o artista plástico. Uma tela é o retrato de um momento captado pela perceptividade e o talento do artista pintor. Ou uma poesia, que também é retrato de um momento vivido pelo poeta. Uma música segue na mesma esteira deste pensamento. Esse introito tem o condão de esclarecer alguns pontos nestas crônicas que virão a seguir. Às vezes, as crônicas são escritas em primeira pessoa. Noutras oportunidades, são criados personagens que quase sempre fictícios. Por isso, neste Eu e Eles antes do Apocalipse, iniciamos com as crônicas escritas em primeira pessoa. Eu. Em seguida, surgem as crônicas desenhadas pelos personagens fictos. São eles. Assim, criou-se uma divisão. Eu e eles. Mas a ordem de leitura fica a critério de quem está com o livro nas mãos. Os textos não estão conectados ou interlaçados. As crônicas foram sendo forjadas aleatoriamente ao longo do ano de 2024. São registros de um cotidiano. Num primeiro momento, este compilado de crônicas ganhou o nome de Antes do Apocalipse, por causa de uma crônica que encerra o livro. Mas a divisão entre as pessoas, personagens, trouxe um acréscimo ao título, Eu e Eles, Antes do Apocalipse. Uns agradecimentos que são necessários, justificado o formato de divisão das crônicas e também, de certa forma, o motivo do título, é preciso registrar a importância de Lucilene Zonzin, minha confreira na Academia Barbacenense de Letras. Ela fez a revisão de todas as crônicas e ajudou sobremaneira com suas opiniões e sugestões. A capa é uma produção de Abdon Carneiro dos Santos, a quem tenho enorme estima e também admiração. Reverencio, ainda, Carlos Herculano Lopes. Ele é um dos cronistas que sempre li desde os tempos do jornal Estado de Minas. Um espelho que tenho pelo seu jeito fácil de escrever e prazerosa leitura. Juntam-se a ele outros grandes nomes da literatura de crônicas tupiniquins. Rubem Braga, Carlos Heitor, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Roberto Drummond, Machado de Assis e tantos outros. Lendo-os, busquei forjar minha escrita. Para encerrar, a sugestão de que este livro pode ser lido enquanto se aguarda uma consulta, seja numa clínica médica ou dentária. Pode ser lido também, despretensiosamente, no fim de tarde, após um café, quiçá à noite, bebericando um bom whisky. Desejo abertamente que as próximas páginas sejam aprazíveis. Você está ouvindo o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Boll em 2025. Estamos na seção das crônicas em primeira pessoa, eu,
e estamos na página 15. A crônica se chama Bicho Babão. Sim, babão, e não papão. Afinal, quem tem medo de bicho papão? Até que eu tive, mas tudo começou a desmistificar aos meus 5 aninhos. Naquela época, meu pai colocava um lençol sobre a cabeça e ficava fingindo ser um fantasma. Eu tentei fazer isso com meus filhos, mas, corajosos, eles não correram do bicho papão, não correram do fantasma do lençol e foram em minha direção, às gargalhadas, puxando o lençol. Brincadeira descoberta, confesso que fiquei bastante sem graça e nunca mais inventei outra para assustar minhas crianças. Mas eu sempre fui um bom contador de histórias. Assim, por exemplo, contei várias histórias com um personagem surreal, um Ford Ka. Na época, era o veículo de locomoção da mama e os filhotes adoravam passear com ela, naquele carrinho pequenino. Por isso, criei várias histórias do Carrinho Valente. E sempre ao final, ele fazia algo que salvava o mundo. Eita, carrinho realmente corajoso! Enfrentava todos os bandidos, eles a pé ou de carro, sempre vencendo no final. Acho que gostavam das minhas histórias, mas vou saber mesmo quando eles lerem esta crônica e vierem comentar. Certo mesmo é que não esquecem as histórias do bicho babão. Era aquele monstro todo babujado, melequento, e a narrativa era cruel. No meio da noite, tudo escuro, pode surgir aquele bicho com a saliva misturada com uma espuma escorrendo pelo canto da boca. E o bicho abre sua boca com um cheiro horrível, mostrando alguns dentes afiados, prontos para morder e triturar criancinhas que não gostam de tomar banho. Na mesma hora, os dois corriam para o banho, dava até fila na porta do banheiro. Eles sempre souberam que o bicho babão não gosta de meninos limpinhos, cheirosos e perfumados. Este é o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Ball em 2025. Página 17, a crônica se chama A Seta. Vou andando no meu carro e pincelando esta crônica, para depois escrevê-la. A sorte é que a memória ainda é amiga e consigo lembrar de quase tudo quando chego à frente da tela do computador para escrevê-la oficialmente. O fato é que venho pincelando este texto há vários quilômetros e com inúmeras paradas, há vários dias. Nestes quilômetros percorridos, observei mais do que escrevi. Enquanto isso, o motorista à minha frente vira à direita sem dar seta. Seta é a personagem principal desta crônica. Não que a seta de qualquer veículo tenha vida ou inicie uma piscadela por si só. Não tem vida própria. A seta foi e sempre será um instrumento próximo ao volante de um carro que auxilia o motorista quando ele pretende fazer alguma conversão. E para facilitar ainda mais os desavisados do trânsito, é aquela alavanca que fica do lado esquerdo de quem está de frente para o volante. Às vezes, essa pessoa que está à frente do volante pode ser chamada de motorista. Noutras oportunidades, e dependendo da situação, essa pessoa ganha outros nomes como energúmena, por exemplo, né? Pode ser chamado de um monte de palavrões também, mas vou poupar os olhos e os ouvidos de meus queridos leitores. Já ouvi essa frase várias vezes. Dirigir em Barbacena não é para amadores, mas também ouvi o mesmo para outras cidades. Enfim, a urbe não importa, mesmo porque a personagem principal ainda continua sendo a seta. Quanto menor a cidade, maior o desrespeito às regras de trânsito. Ao dirigir, é preciso usar o sexto sentido a todo momento para adivinhar
qual a próxima peripécia do motorista, ou o nome que o leitor preferir, que está à frente. Uns param na fila dupla, outros convergem à direita ou à esquerda, sem qualquer sinalização. E assim continuam seus caminhos, torcendo para não topar de frente com algum outro intrépido. Vão dizer que esta crônica está incitando o leitor a ser mal educado no trânsito. Não é verdade. Ouso dizer que 99% dos motoristas não são estressadinhos. Usam a seta regularmente e é por causa destes 99% que não acontecem tantos acidentes nas ruas de uma cidade. Paciência é a palavra-chave contra os dissabores. Dia desses, eu resolvi sair de casa sem vontade de me estressar no trânsito e testar minha paciência, e a dos outros também, né? Se tinha carro fazendo fila dupla, eu esperava. Se tinha gente pensando em atravessar a rua, eu parava. Avistei uma senhora com um pouco mais de idade e até tive vontade de descer e ajudá-la a atravessar. No fim da jornada, fiquei mais leve. Acho até que ganhei uns pontinhos a favor naquela conta entre o céu e o inferno. Sinceramente, recomendo a todos os leitores que façam isso diariamente, em doses homeopáticas, e só peço uma coisa. Se for virar à direita ou à esquerda, por favor, dê seta. Você está ouvindo o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela Editora Ball em 2025. Estamos na página 19 e a crônica se chama A Coleção de Freud. Eu sempre me apresento entre amigos e após alguma intimidade como psicólogo por osmose. Afinal, sou casado com uma psicóloga. A osmose eu explico. Ela, minha esposa, é a parte da psicologia mais concentrada e eu sou a parte menos condensada. Já a osmose é o movimento de conhecimento que iguala os meios menos e mais concentrados. Assim, eu, que sou a parte menos aglutinada de conhecimento no ramo da psicologia, aos poucos, nestes mais de 30 anos, fui captando e absorvendo. Denominações à parte, confesso que a profissão psicólogo sempre me fascinou. Entender o ser humano, conduzi-lo à autodescoberta é fascinante. E sempre foi para mim algo opaco esse negócio de mundo interior e mundo exterior. Mesmo porque acredito que eu esteja em constante formação e sempre me adaptando às conjunturas e necessidades que vão surgindo no meu dia a dia. Mas não estou aqui para fazer terapia. Abri este arquivo no Word para escrever sobre a coleção de Sigmund Freud. É que nos primeiros anos de casamento surgiu a oportunidade de adquirir a coleção completa de Freud numa encadernação bonita e presenteei minha psicóloga preferida com os 24 volumes. Incentivado a ler desde os 6 anos de idade por minha mãe e acostumado a ler tudo o que aparece na minha frente, não me fiz de rogado. Abri um volume e comecei a ler sobre a histeria. Leitura densa. Desinteressei rapidamente em conhecer o pensamento sobre aqueles sofrimentos emocionais e conflitos do mundo interno. Aprendi, tempos depois, que uma pessoa histérica tem limitação da consciência. É ansiosa, depressiva e desenvolve fobias. Aconselho a não chamar ninguém de histérico, principalmente pela instabilidade emocional. Vai que ele realmente seja histérico e parta para a agressão. Estimulado por quem entende, no caso minha psicóloga, fui para outro volume, A Interpretação dos Sonhos. Bem melhor e mais interessante. Ainda que a leitura continuasse densa, por seu conteúdo técnico e voltado para a formação profissional. Consegui entender um pouco sobre a relação dos sonhos. As recordações e os relatos dos sonhos considerei muito importantes para meu crescimento pessoal, neste caso, o meu mundo interior.
Depois, ao longo destes anos, fui lendo um ou outro livro de Freud, sempre de forma fragmentada, mas nunca tive a pretensão de analisar as pessoas à minha volta. Apenas exercito o meu autoconhecimento e preencho o meu mundo interior com informações suficientes que são levadas para meu exterior, a nível de não ser considerado irracível, tolo ou boçal. Mesmo que de perto, ninguém seja normal. Você está ouvindo o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da editora Ball. Vamos à página 21, a crônica se chama Torta de Maçã. Depois que casei, não me lembro de ter passado algum aniversário sem comer torta de maçã. Mas não é uma torta de maçã qualquer, é a torta que minha mulher faz e que me fez acreditar piamente em seus dotes culinários. Afinal, quem sabe fazer uma torta de maçã deliciosa, certamente saberia fazer qualquer coisa na cozinha. Sobre os dotes culinários da patroa, eu deixo para uma outra crônica. Eu quero falar essencialmente da torta de maçã. O leitor, ao conferir o título, deve ter pensado naquelas tortas das histórias em quadrinhos que a vovó Donalda faz para o tio Patinhas, Pato Donald e seus sobrinhos, Margarida. Ou, para os mais moderninhos, foi logo pensando na tortinha de maçã do McDonald's. Nenhuma, nem outra. É uma receita de família, diria até que é um segredo de família. Sorte a minha que não preciso saber o segredo. Aliás, falar na fruta me faz lembrar da maçã com Adão e Eva. Noutros tempos mais antigos, lá na Grécia, a maçã tinha um significado. Se o rapaz oferecia a fruta para uma moça, significava sua intenção de casamento. E se a moça aceitasse a maçã, queria dizer que ela estava aceitando o pedido. Gosto mais da mitologia nórdica, que associava a maçã à eterna juventude. Entre os celtas, o fruto da macieira tinha alguns simbolismos: fertilidade, amor, magia, ciência e além-morte. Mas a famosa torta de maçã aqui de casa é apenas uma vez por ano, sempre no meu aniversário. Não tem erro. Em outras épocas do ano, não rola. Até já tentei umas indiretas, como, por exemplo, comprar uma quantidade a mais de maçãs, mas ela finge que não entende e assim passo o ano todo esperando o dia do meu aniversário para deliciar a torta de maçã. E olha que este ano ela ameaçou encomendar uns bombons de morango, depois falou em brigadeiros, mas no fim levantou cedo e fez a torta. Resta esperar que no ano vindouro não tenha surpresa alguma e a bela torta de maçã esteja resplandecente sobre a mesa, pronta para ser degustada após o almoço. Afinal, a maçã é a fruta mais cultivada no planeta e existem cerca de 2.500 espécies. Mas a torta de maçã dela é única. Este é o audiobook do livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Ball neste ano de 2025. Estamos na página 23, a crônica se chama Conversa Matinal. Faz alguns anos que praticamente todas as manhãs tomo café conversando com a secretária de minha esposa. O hábito começou ainda quando eu tinha que levar meu filho à escola cedinho e aproveitava na volta para passar na padaria e pegar pão fresquinho. Aliás, é uma das coisas mais gostosas deste planeta Terra, o tal do pão francês, seja com manteiga, requeijão, presunto ou mortadela. O recheio pode variar, mas o pão francês é tradicional nas manhãs aqui de casa. E a secretária tratou de continuar a tradição do pão fresquinho quando meu filho terminou o 3º ano do ensino médio e eu não precisava mais sair de casa tão cedo. Eis que a providência divina atuou e foi inaugurada uma padaria no caminho que a secretária passa todos os dias para chegar ao seu posto de trabalho. Dou-lhe algum dinheiro, vou repondo o pequeno caixa e ela passa na padaria para manter a tradição do pão francês fresquinho nas manhãs aqui de casa.
Com isso, nosso café persiste ao longo destes anos. Às vezes, contamos com a presença da nossa patroa, que mais escuta do que fala. Tenho a impressão que ela também aproveita para ficar bem informada. As conversas são as mais variadas. Geralmente consigo ficar bem informado de tudo que acontece lá no bairro São Pedro, onde ela mora. Em troca, conto a ela as coisas mais interessantes que fico sabendo ao longo do dia. Percebi que ela gosta mais dos assuntos aos quais eu chamo de cotidianos, mas que, na verdade, são as notícias policiais que permeiam a página do Barbacena Online. Nas segundas-feiras, ela sempre traz alguma novidade, seja do São Pedro, seja do Potreiro, onde moram seus pais, seja da cidade de Alfredo Vasconcelos. 2 nutricionistas já tentaram acabar com essa conversa matinal com dietas mirabolantes, excluindo o pão francês. Perderam. O papo continua. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado pela editora Ball. Estamos na página 25, a crônica se chama Jogador de Futebol. Quando eu tinha, sei lá, uns 8 ou 10 anos, sonhava em ser jogador de futebol. Sonhava mesmo com um único momento como jogador de futebol. Maracanã lotado e a seleção brasileira disputava a final da Copa do Mundo. Não importava o adversário. Podia ser a Alemanha, a Inglaterra, a Itália ou a Argentina. 0-0. 40 minutos do segundo tempo de um jogo amarrado e eu conseguia fazer um golaço para vencermos a partida e levantarmos a taça, tal qual Pelé em 1970. Sonho, quando é bom, a gente sonha mais de uma vez, sonha até acordado. Por isso, fiz vários gols em formas diferentes, chutando no ângulo, de fora da área, driblando meio time adversário e deixando o goleiro estirado no chão antes de tocar para o fundo das redes e correr em direção à torcida. Quanta emoção para aquele coraçãozinho ainda tão jovem. Do sonho à realidade, nunca fui bom de bola. No máximo, em alguns momentos, joguei o suficiente para ser convocado para a seleção do meu colégio, mas fiquei na reserva. Por outro lado, meu pai, todos diziam, foi bom de bola. Jogava no Atlético de Rio Espera e era chamado de Canarinho, por causa de seus cabelos loiros e olhos azuis. Ao menos herdei dele os olhos claros e por um tempo os cabelos loiros, ainda que os meus olhos sejam verdes. Contaram-me uma vez que meu pai foi convidado para jogar no Atlético Mineiro, em Belo Horizonte. Mas, apaixonado por minha mãe, resolveu continuar em Rio Espera, casar e ter filhos. Sorte a minha que entrei nesses planos. Pouco depois que nasci, decidiram mudar para Barbacena. Aliás, em Barbacena, onde passei grande parte de minha vida, consegui realizar o sonho de ganhar alguma coisa. Sim, fui campeão várias vezes de futebol de botão. Ora, pois, não vale rir. Futebol de botão era coisa séria entre meus amigos e companheiros. Antes, preciso dizer que os torneios eram muito disputados e vários jogadores tinham chances de conquistar o título. O primeiro campeonato que ganhei foi o mais emocionante. Venci o Odimar José, o Mazé, por 6-5 num jogaço, com direito à torcida e tudo mais. Gol lá, gol cá, até o tempo terminar. Depois, ganhei outros torneios no futebol de botão. Perdi outros também, claro, porque a turma era muito boa. Gessé, Grilo, Mazé, Duílio, Betinho e tantos outros que precisarão me perdoar por não lembrar os nomes agora. Até pouco tempo, eu ainda guardava o pequeno troféu de parcos centímetros que sempre representou para mim alguns quilômetros de amizades e boas prosas que estão na memória de quem teve o prazer de vivê-las e deliciá-las. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da editora Ball. Passamos agora à segunda parte do livro, que são as crônicas em terceira pessoa, eles. Página 29. Você tem uma bicicleta velha para me dar? Heitor chegou à casa depois de mais um dia de trabalho. Resiliente, não cansado, sentou no sofá da sala e ligou a TV.
Na tela, um seriado qualquer, mas na mente daquele homem passavam várias informações. O que ainda teria que fazer até a noite, outros compromissos, e tocou o interfone. Heitor não deu importância ao interfone e continuou mergulhado em seus pensamentos. Apenas ouviu sua mulher murmurar alguma coisa e colocar o interfone no gancho. Naquele momento, lembrou que havia comprado um novo equipamento para escanear documentos e livros. Pensou em levantar do sofá, mas percebeu que seu corpo estava um pouco mais pesado. Nem deu tempo de arregimentar forças para ficar de pé. A esposa veio em sua direção e comentou: "Um garoto acabou de tocar o interfone e perguntou se a gente tinha uma bicicleta velha para dar a ele. E o que você respondeu?" "Uai, que a gente não tem." Mas Heitor pensou rápido. Seu pensamento foi bem mais ágil que seu corpo, que ainda relutava em não sair do sofá. "Tem uma bicicleta lá no porão." Agora sim, juntou toda a energia que ainda restava naquele corpo e postou-se de pé. "Vou dar aquela bicicleta para o menino." E saiu em disparada em direção à porta. Chegou do lado de fora, olhou para um lado, para o outro, mas não viu o garoto. Um vizinho estava no passeio conversando com outras duas pessoas. Heitor perguntou se ele tinha visto quem tocou o interfone. Não tenho certeza se o menino desceu a próxima rua ou se continuou subindo. A informação foi suficiente para Heitor voltar para sua casa, pegar a chave do carro e sair em busca do garoto. Naquele final de tarde, o trânsito estava bem pesado e, caminhando, as pessoas eram mais rápidas que os carros. Ainda assim, Heitor conseguiu dar uma volta no quarteirão, porém, sem sucesso. Em vários diálogos, o casal lembrava do garoto da bicicleta. Alguns meses se passaram, a bicicleta continuava no porão. Heitor chegou a contar a história para alguns amigos com a intenção de que um deles conhecesse um menino que quisesse ganhar uma bicicleta e a família não tivesse condições. O novo scanner chegou há bastante tempo e Heitor divertia-se com o equipamento quando tocou o interfone e desta vez não tinha mais ninguém em casa. Sem furar a fila, era a vez de Heitor atender a porta. Pegou o interfone e ouviu aquela vozinha de criança. "Moço, você tem uma bicicleta velha para me dar? Eu queria tanto ter uma." Heitor abriu um sorriso e foi direto para a porta, já com a certeza de que teria a oportunidade de fazer a alegria do jovenzinho. Antes de buscar a bicicleta, certificou-se com um olhar de que o menino seria um bom dono para ela. Conversaram um pouco e foi possível perceber também que era o mesmo garoto da vez anterior que sonhava em ter uma bicicleta e andava pelas ruas e pelas casas pedindo por ela. Heitor foi até o porão, pegou a magrela e entregou ao garoto. Perceberam que os pneus estavam vazios. Então Heitor utilizou uma pequena máquina que tinha no porta-malas de seu carro para enchê-los. Sorridente, o garoto montou na bicicleta e saiu pedalando. Enquanto isso, dobrava a esquina em seu carro a esposa de Heitor, a ponto de ver e cruzar com o garoto já em alta velocidade em cima de seu novo brinquedo. E ela foi recebida na garagem por um marido eufórico que dizia: "Era o garoto da bicicleta! Era o garoto da bicicleta!" Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse. Estamos na página 33. A crônica se chama A Breve História de Admilson. Admilson é o filho mais velho de Heleno e Helena. Depois dele vieram mais dois homens, Edmilson e Idmilson. Criatividade para dar nomes aos filhos parece que não era o forte de Leno e Leninha. E ficou comprovado quando nasceram as gêmeas, Lúcia e Lícia. A mãe sempre comentou que Admilson era um pouco distraído.
Apaixonado pelo Botafogo, ele sempre torcia para o time que estivesse com a camisa alvinegra. A ponto de uma vez, jogando Atlético Mineiro e Botafogo, Admilson torcer para o Atlético quase todo o jogo, acreditando piamente que estava apoiando o seu Botafogo. É que o Galo jogava com a camisa listrada de preto e branco, enquanto o Fogão vestia seu uniforme branco. Para resolver tal situação, Admilson adotou uma solução bastante interessante. Daquele dia em diante, torceria por todos os clubes que vestissem preto e branco, como o seu amado Botafogo. Em casa, Admilson sempre foi um rapaz esquecido, daqueles que deslembrava as coisas, deslembrava de fechar a geladeira, esquecia de fechar a torneira, deslembrava de acionar a descarga no banheiro e por aí foi sua vida até conhecer Maria da Consolação. Casou, endireitou um pouco e tiveram 3 filhas, Eliane, Elaine e Elisângela. Admilson também era um sujeito alegre, de bem com a vida e adorava zoar os amigos. Ninguém vai acreditar, mas há provas contundentes de que foi dele a frase: perco o amigo, mas não perco a piada. Certo dia, estavam os amigos conversando num bar quando chegou o Geraldinho. O rapaz era conhecido pelo seu relacionamento moderno com a namorada. Cada um podia fazer o que quisesse e ela era uma morena extravagante, objeto de desejo da maioria que estava ali no bar. Então, chegou Geraldinho no bar e foi logo dizendo: nosso time de futebol precisa de uniforme novo. Como a gente não consegue arrumar um patrocinador, a solução é fazermos uma vaquinha. O que acham? E Admilson respondeu: gostei da ideia da vaquinha. Você entra com o chifre e a gente entra com o resto. Foi o suficiente para Geraldinho querer briga, mas a turma do Deixa Disso conseguiu acalmar os ânimos do jovem. A amizade entre eles ficou abalada e comprometida dali por diante. O ápice de sua falta de noção para as consequências aconteceu num certo dia, um domingo, dia 1º. Admilson levantou da cama tarde, passou o café e sentou na varanda para ler o jornal. Enquanto lia, pensava: dia 1º, preciso pensar em alguma coisa para dar um bom susto na Consolação e nas meninas. Pensou e saiu com esta pérola na hora que sentaram à mesa para o almoço. Preciso falar uma coisa séria com vocês. Nenhuma das 4 deu atenção e continuaram mastigando. Então ele parou de comer, colocou os talheres ao lado do prato e tentou novamente. Elaine, Eliane e Elisângela, vocês têm um irmão. Nesta hora, as 4 pararam de comer e olharam para ele, meio sem entender de onde e por que aquela conversa surgiu e foi parar ali, exatamente ali, na hora do almoço. É um rapaz, tem 21 anos e vai morar com a gente. Consolação não se conteve. Você está louco, Admilson? É mais fácil você ir morar bem longe daqui com este filho que arrumou, sei lá de que jeito. Agora que havia conseguido a atenção das 4 mulheres da casa, ele, pausadamente, pegou os talheres e ameaçou voltar a comer. Entretanto, foi logo interrompido. Que história é essa? Quem é este rapaz? Você tem 3 filhas mulheres e agora vai colocar um homem que ninguém conhece para morar aqui junto com elas? Calmamente, Admilson parou, olhou a mulher, passou o olho pelas filhas e voltou a olhar para a Consolação. Deu um sorriso largo e disse: 1º de abril. Seu maluco, hoje não é 1º de abril, é 1º de maio. E assim ele conseguiu estragar o almoço de domingo em família. Até aquele momento, as 3 filhas de 12, 10 e 9 anos assistiam a tudo sem abrir a boca e também sem piscar um olho sequer. No final, as filhas nem deram muita importância para a pseudo-brincadeira do pai. Já Consolação não conversa com Admilson há mais de 3 meses.
Este é o livro Eu e Eles Antes do Apocalipse, Editora Ball. Estamos na página 37, a crônica se chama Boneca de Carnaval. Ele media 1,5 m, mas não mais que isso. Sua boneca era um pouco maior, diria que alcançava 1,60 m, sem salto alto. E essa boneca foi sua companheira de carnaval durante muitos anos. 2 grandes vantagens eram atribuídas à mocinha. Primeiro, que ela não bebia, e segundo, que ela não abria a boca, literalmente. Se não abria a boca, não reclamava, e isso durante o carnaval é um ponto bastante favorável. A única desvantagem era o peso da boneca, e, com o passar dos anos, este peso foi aumentando na proporção inversa de suas participações nos 4 dias de folia. Mas quando a boneca pesava demais e cansava os braços, o folião descalçava os sapatos contíguos e tinha um enorme alívio de peso. Nestas horas, comportada, a boneca sentava em algum banco da praça e aguardava pacientemente a volta de seu galã dançarino. Outro ponto a favor é que a patroa do dono da boneca não tinha ciúmes. Na verdade, até ajudava a arrumar, emprestando um vestido, ajustando as meias e costurando onde fosse necessário, para que a boneca nunca perdesse a pose e a compostura. Houve época que a patroa e as 3 filhas do casal acompanhavam os 2 dançarinos pela folia de Momo. Mas um dia a patroa se foi, levada para o convívio com os anjos. A tristeza abateu sobre aquele homem e por vários anos a boneca ficou guardada, toda embalada para não pegar poeira, num canto da garagem. Fiquem tranquilos porque a história não pode terminar de forma triste. Aqui, nada se parece com a história envolvendo Pierrot, Colombina e Arlequim, personagens que viveram questões amorosas num triângulo delicado. Pierrot era apaixonado por Colombina, que por sua vez apaixonou-se por Arlequim. Essa sátira social sequer serve de pano de fundo para o belo fim que está por vir nesta história de boneca de carnaval. Num belo ano, uma das filhas do nosso folião tirou a boneca do fundo da garagem, fez uma boa limpeza, costurou algumas dobras e lá estava ela novamente, linda, com os beiços avermelhados pelo novo batom e pronta para se divertir em mais um carnaval. Naquela tarde de domingo, grande parte da família se reuniu e todos foram para a Praça da Folia. Agora, o dono da boneca era mais experiente e com a família um pouco mais numerosa pelas presenças de netos e netas. Ele buscou forças em seu âmago e dançou como se não houvesse amanhã. Ao final, já início da noite, prostraram os 2 no sofá da sala, o nosso eterno folião e a boneca mais feliz de todo o condado do Rei Momo. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, Editora Ball 2025. Estamos na página 39, a crônica se chama Em Roma? Seu Ribeiro era, ou pensava que era, um sujeito matuto. No entanto, seu nível de interpretação das situações cotidianas beirava o pueril. De pouca leitura e com um ouvido pouco apurado, seu passatempo predileto sempre foi sentar-se na praça de sua cidade e ficar observando as pessoas. Cidade com 3.000 habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo. Pacata, muito pacata. De vez em quando aparecia alguém diferente para quebrar a rotina daquele território bucólico. Certa feita, seu Ribeiro foi chamado para ser testemunha num processo envolvendo divisas de terras. Procurado por um oficial de justiça em sua casa, Dona Marlene foi logo explicando: "Meu filho, o Ribeiro gosta de ficar na praça. Procure lá. Um homem de chapéu com aba pequena, baixinho e muito provavelmente pitando um cigarro de palha." Não deu outra. Seu Ribeiro foi encontrado com a maior facilidade do planeta.
Difícil foi convencer o matuto a ir ao fórum prestar depoimento. Depois de entender o que estava realmente acontecendo, que havia até ameaça de morte entre os conflitantes, ele teve dor de barriga, dormiu pouco e ficou vários dias sem sair de casa, se borrando de medo. Chegou o dia da audiência e seu Ribeiro ficou literalmente entre a cruz e a espada. Se não fosse a audiência, corria o risco de ser levado pela polícia. O oficial de justiça disse que ele poderia ser preso. Justo ele, que nunca se envolvera em qualquer confusão, de repente, sendo convidado a passear numa viatura da polícia? Mas, e lá na audiência? O que deveria falar? Criou coragem, pegou o ônibus e foi à cidade. Chegou no fórum meia hora antes da audiência e sentou num banco, depois de se certificar qual a sala. Olhar matuto um pouco desconfiado. Daí a pouco começaram a chamar as pessoas envolvidas. Sentado no banco estava, sentado no banco ficou por mais de 2 horas. Até que surgiu uma moça bem vestida, diria até que era bem bonita, e chamou o seu Ribeiro pelo nome completo. Ele se levantou e a moça foi dizendo: "O senhor está dispensado. Não vai precisar de seu depoimento. As partes estão fazendo um acordo." Ufa! Seu Ribeiro pensou em sentar novamente, agora aliviado. Mas tomou forças, permaneceu de pé e ligeiramente foi saindo. Vai que o doutor juiz muda de ideia, pensou. De volta ao vilarejo, totalmente aliviado, naquele dia não sentou no banco da praça. Foi direto para casa contar à sua esposa toda a história e, principalmente, como estava aliviado. Continuando a saga, seu Ribeiro era metido a sabichão. De quando em vez ouvia alguma coisa e saía repetindo, sem eira nem beira. Certa feita, ele ouviu um ditado bastante popular: "Corra de burro quando foge." A justificativa é que o burro é um animal pacato, mas se ficar irritado, torna-se indomável. Porém, o ditado ganhou outro contexto. Corra de burro quando foge. E seu Ribeiro ainda completava dando risadas. O burro fugiu tão depressa antes da gente conseguir ver a cor dele. Ouvido pouco apurado, certo dia ele escutou o ditado: "Em Roma, como os romanos." Mas ele entendeu errado e saiu propagando o novo ditado que aprendera: "Em Roma, coma os romanos." Até hoje, ninguém teve coragem de corrigir o pobre coitado do seu Ribeiro, mas também ninguém nunca o viu degustando nenhum italiano. Você está ouvindo o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da editora Ball. Estamos na página 43. A crônica se chama Era uma Vez. Era uma vez 3 peixinhos que viviam num aquário grandão. Calma, não é uma história infantil. Essa história é verdadeira, assim como o bilhete daquele garoto de tenra idade atestando esse bilhete é verdade, lembra? Começando novamente, era uma vez 3 peixinhos, Peixonildo, Peixolindo e Peixoto. Eles vivem felizes num enorme aquário. A maior população deste aquário, de 96 litros de água, em certa época, foi de 23 habitantes. Nessa ocasião, o aquário tinha peixe-telescópio, peixe-tubarão, acarás, além de outros menores, coloridos e bonitos. O quinguio-telescópio, que é o nome científico da raça, era grande, com os olhos estatelados e nadava todo desengonçado. Uma atração à parte no aquário, porém, presa fácil, para o tubarão arco-íris, com o corpo cinzento e rabo e nadadeiras vermelhos. No início parecia que os 2 acarás brigavam entre si. De quando em vez aparecia um machucado, nadando meio de lado, mas conseguia se recuperar e voltava a nadar direitinho. Até que um dia, um deles morreu. Aliás, a população do aquário foi diminuindo à medida que o tuba crescia.
Nessas situações e circunstâncias, o segundo acará também foi para o reino dos céus dos peixes. 5 anos ou até mais depois do início de vida naquele aquário, lá estavam apenas 4 moradores. Tuba, que nadava velozmente atrás dos outros 3 habitantes, Peixonildo, Peixolindo e Peixoto. Primos do Peixonauta, aquele famoso da TV. Os 3 eram ligeiros suficientemente para nunca serem pegos pelo Tuba. E o Tuba continuou crescendo, engordando e perdendo um pouco de agilidade. Afinal de contas, vivia num aquário que tinha comida todo dia e algum espaço para nadar. Comer e dormir, todo mundo sabe, engorda. Ainda assim, Tuba adorava esconder-se atrás de uma grande pedra num dos lados do aquário. Por isso, até demoraram uns 3 dias para encontrá-lo morto, boiando nas águas calmas daquele aquário. Com a morte do predador, os primos do Peixonauta ganharam novos amigos. Um peixe-telescópio bem pequeno e 2 japoneses. Como todos eles são de paz, parece que o aquário voltou a ser um bom lugar para se viver. E todos estão felizes para sempre, como nos contos da carochinha. A lição desta história fica por conta do leitor. Em tempo, Peixonauta é um personagem brasileiro de uma série criada pela TV Pinguim. Ele usa uma roupa de astronauta que permite voar e respirar fora da água. Ele, em companhia dos amigos Marina e Zico, desvenda um mistério a cada episódio. Você está ouvindo as crônicas do livro Eu e Eles Antes do Apocalipse. Estamos na página 45, a crônica se chama Milkshake Sem Culpa. Enquanto ele dirigia pela estrada moderadamente a 80 km por hora, seus pensamentos viajam na velocidade de um supersônico. Sozinho no carro, rádio desligado, os momentos de solidão são os melhores para conversar com Deus. E ele pensa no amor, mais especificamente num conceito para o amor. Amor não tem conceito, pensa ele, e completa. Significa tudo em plenitude. Mas o pensamento continua voando e, na velocidade de um bólido de Fórmula 1, faz curvas para um lado e para o outro, mudando a direção. Agora ele pensa na palavra interurbano. Quantos sinônimos essa palavra tem? Isso não importa, porque a intenção é ser um pouco mais útil que a palavra interurbano. Estrada vazia, nenhum outro carro em sentido contrário para distrair ou mudar os rumos desse solilóquio. Nosso motorista, pensador, segue o caminho, reduzindo a velocidade para observar uma igrejinha solitária, no meio do nada, pintada de azul clarinho, com muito verde ao redor, completando a paisagem. Essa igreja guarda muitas orações e acabou de receber mais uma daquele viajante. Viagem curta, crônica pequena, a cidade chegou. E logo é possível perceber que havia um cachorro escondido, esperando o carro passar para latir e correr atrás. Então o G quebrou o silêncio. Você chegou ao seu destino. Viva apenas por viver, escreva apenas por escrever. A felicidade pode estar num milkshake sem culpa. Este é o livro Eu e Eles Antes do Apocalipse, da editora Ball, publicado em 2025. Estamos na página 47. A crônica se chama O Fantasma das 4 da Madrugada. Geraldo e Madalena casaram-se com propósitos distintos que não vêm ao caso por agora. Como havia amor entre os dois, a convivência ficou fácil e o casamento dura até os dias de hoje. Com o tempo vieram os filhos e, mais um tempo depois, veio um cachorro para fazer companhia e garantir diversão à criançada. Claro que filhos, marido e mulher se afeiçoaram ao animal e ele foi ganhando espaço na casa. Para não fazer pipi no chão, bem na sala, foi colocado um sanitário pet, que mais parece um tapete para limpar os pés. Não raro, visitantes pisaram e quebraram o sanitário do cãozinho. E o animal de estimação foi ganhando espaço. Primeiro subindo no sofá,
onde passava horas e mais horas dormindo. Eita cachorro dorminhoco! A raça do dorminhão é Shih Tzu. Dizem que a origem da raça é o Tibete, num cruzamento de Lhasa Apso e pequinês. Bem que ele parece mesmo um pequinês, ao menos a carinha, a ponto de fazer este autor voltar às reminiscências e lembrar do Duque, o pequinês da dona Joaninha, que morava na Rua do Matinho. Voltando ao dorminhão, logo o esperto cão escolheu a dona Madalena como guardiã. Esperava por ela para comer e gostava de comer na mão. Esse negócio de comer no recipiente próprio não era para ele. E falando em dormir, o folgado subia na cama do casal, de Geraldo e Madalena, antes mesmo de ela ficar pronta para mais uma noite de sono. Aliás, adorava ficar por baixo do lençol brincando de esconde-esconde. O fato é que houve resistência do Geraldo por um tempo, mas Madalena, com jeitinho, convenceu seu amado e a cama passou a ser dividida pelos três. Mas todas as madrugadas, pontualmente às 4 horas, o cachorro latia. No começo, Geraldo pensou que outro cão ladrava na vizinhança e o seu cãozinho respondia na língua do latinês, que os seres humanos ainda não conseguem compreender. Com o tempo, foi-se percebendo que não havia outro latido, perto ou distante, mas, pontualmente às 4, ele latia. Várias teorias foram levantadas sobre o motivo daquela latição pontual. Até hoje ninguém da família conseguiu chegar a qualquer conclusão. A que mais se aproxima é a presença de um fantasma que passa ali todas as madrugadas. Mas essa hipótese é pouco falada entre os moradores, até porque existe o medo de descobrir que a casa é assombrada. E como dizem na velha máxima, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seria, o que os olhos não veem, o coração não sente? Você está ouvindo o audiobook Eu e Eles Antes do Apocalipse, da Editora Ball, publicado em 2025. Estamos agora na página 49. A crônica se chama O Relógio e a Hora Errada. São 10 horas. Algo começa a acontecer. É óbvio. São 10 horas. Algo termina. Você quer saber onde o pensamento deste cronista vai dar? São 10 horas e mais uma cerveja é aberta. Neste mesmo horário, um padre sonha com anjinhos. Às 10 horas, o ladrão se prepara para trabalhar e o pai fecha toda a casa, portas e janelas, com medo. São 10 horas e os poetas de rua começam a se encontrar. Paredes são pichadas. Os antagonismos e conjecturas que se formam a cada minuto podem levar os leitores a muitos pensamentos cruzados. E foi assim que alguém começou a observar aquele relógio parado na parede. Parado 2 vezes, porque ele não tem condições de se locomover sozinho e parado exatamente às 10 horas. E não há de faltar aquela pergunta: 10 da manhã ou 10 da noite? Ele, relógio, ignora e não responde. A ele, tanto faz ser manhã ou noite. Está parado mesmo? Por quanto tempo ele ficou sozinho naquela sala? Enquanto dava voltas em si mesmo, aquele relógio assistiu a muitas coisas. Crianças brincando, mamãe costurando e aquela intrigante cadeira de balanço que um dia serviu para o senhor da fazenda acabar com a própria vida. Desde então, aquela sala ficou vazia, cada dia menos pessoas passando por ali, até chegar ao ponto de ninguém lhe dar corda. Aquele tiro foi na hora errada, e não foi só o relógio que percebeu isso. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da Editora Ball, publicado em 2025. Vamos à crônica da página 51, Bloco do Zé Albino. Carnaval é algo surreal. Um exemplo clássico é o homem que se veste de mulher e extravasa pelos 4 dias e pelas 4 noites. Ainda que vários tenham vontade de continuar vestidos de mulher nos outros 360 dias do ano, mas não conseguem sair do armário.
Carnaval em Barbacena é mais surreal ainda. A cidade já teve o Carnavaca, quando um prefeito resolveu fazer a festa de Momo no mesmo lugar onde acontece a exposição agropecuária. Os mais céticos não perderam a oportunidade e apelidaram a festa de Carnavaca, numa dose de maldade acima da média. A cidade também já teve desfile de escola de samba. Contam que as rádios faziam a cobertura do desfile e isso obriga o leitor a imaginar a narração do locutor descrevendo as imagens para quem, por algum motivo, não conseguia estar na arquibancada. E agora, descendo a Escola de Samba Grêmio Recreativo Acadêmicos da Tijuca. Este ano, a diretoria da escola alugou uma águia diretamente da Portela, do Rio de Janeiro. E lá vem a águia em tom azul e a gente já consegue ouvir também ainda ao longe a bateria Nota 10 da Tijuca. Nosso repórter está ao lado do presidente da escola do bairro São José. Presidente, qual a emoção de colocar mais um ano a Tijuca para desfilar em Barbacena? Olha, meu filho, a gente tem muita dificuldade, principalmente financeira. Mas a nossa escola tem garra e nosso povo é desse jeito aí que você está vendo, alegre e cantando o nosso enredo com toda a força do pulmão. Geralmente, eram sempre os mesmos argumentos e as mesmas narrativas. Sob outro aspecto, certamente aconteciam também as atrapalhadas com a turma do rádio. Mas é melhor deixar para uma outra oportunidade. A apuração do Carnaval de Barbacena geralmente acontecia no sábado à tarde. Não raro, depois do resultado, tinha uma escola feliz e as outras todas revoltadas com os jurados. E havia garantia de que as torcidas brigariam após o resultado, nas ruas do entorno do Jardim Municipal, onde acontecia a divulgação da apuração. Este foi um dos fatores que exterminaram o Carnaval de Barbacena. Outros também pesaram, mas este foi um argumento bastante forte. Depois da pandemia de Covid, os movimentos de rua foram voltando. Com o Carnaval não seria diferente. E foi assim que Barbacena viu nascer o Bloco do Zé Butão. A fonte de inspiração do bloco foi seu Zé Albino, à época um homem de 80 anos, morador do bairro São José, que parecia não se preocupar com o apelido de Zé Butão. O mesmo não era possível afirmar em relação à esposa e filhas. Mas tudo ficou resolvido em nome da folia de carnaval e todos vestiram a camisa do bloco naquele ano de 2023 para manter a tradição de que o Carnaval de Barbacena é mais surreal que em outras cidades. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da Editora Bol 2025. Estamos na página 53. A crônica se chama Paralamas, Biquíni e Capital. Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão e Capital Inicial, numa única noite e perto de casa? Imperdível. Quem tem 50 ou mais e não é doente da cabeça, certamente gosta do som vindo dos anos de 1980. Paralamas, Biquíni e Capital se juntam a Kid Abelha, Titãs, Barão Vermelho, fazem parte da história de uma geração. E por isso, Adalberto e seu casal de filhos compraram ingressos e lá estavam. Na ida para o show, o motorista de aplicativo num Gol 2019. Andando devagar, ele contou um pouco de sua história. Foi possível apurar que já tinha trabalhado como caminhoneiro e era escolhido para entregar roupas para alguns famosos. Rio, Brasília, Sampa e BH para levar encomendas a Felipe Neto, César Menotti e Fabiano, Whindersson Nunes, etc. Marcado para 21 horas, o trio, pai, filho e filha, entrou na área dos shows às 21 horas e 15 minutos e a primeira música foi Vital e Sua Moto. Som de primeira qualidade e os Paralamas desfilaram seus sucessos por mais de 1 hora. O segundo show, Biquíni Cavadão, demorou um pouco para começar. É justo para dar tempo de as pessoas consumirem um pouco de cerveja, drinks, ir ao banheiro, etc. Entre um chopp e outro, Adalberto observava as pessoas. O público jovem era escasso, bem escasso. Nessa hora, Adalberto valorizou o esforço dos filhos. Também por quantos anos ele, pai, levou os dois a tantos lugares.
Considerou a presença deles como uma retribuição, uma gentileza. Bonzinhos, eles até enfrentavam as filas para pagar a bebida e depois ir até o balcão, buscar o chopp, a água e o refrigerante. E as pessoas que estavam no espetáculo? Ah, sim! Antes de se perder em outros comentários, Adalberto percebeu que as mulheres andavam em pequenos grupos, 3 ou 4 geralmente, às vezes em dupla. Conseguiu encontrar uma em carreira solo, vestida de melindrosa. Sim, as roupas também chamavam a atenção. A idade não era empecilho para as calças apertadas, os decotes. Nada contra calças apertadas e ou decotes, apenas constatação do que Adalberto via desfilando à sua frente. Algumas roupas estranhas também permearam a área do público. A moda anos 1980 voltaram, ao menos para aquela noite. Outra constatação: homens sem uma companhia feminina eram raros. Voltando às apresentações no palco, chegou a vez do Biquíni Cavadão. De repente, a reverberação ficou mais alta e a voz do Bruno Gouveia estava embolada. A mistura dos instrumentos e a tentativa de aumentar o volume para coibir a reverberação não deu certo. Mesmo com muita gente na plateia, o som conseguia voltar. Além disso, um ruído alto toda vez que a música parava era o maior indício de que faltava regulagem na mesa de som. Por outro lado, a iluminação foi um espetáculo à parte, digna de aplausos e muitos elogios. Enquanto isso, o álcool fazia efeito e as pessoas, agora mais soltas, dançavam e cantavam como se não houvesse amanhã. Um raro presente para uma geração que viu o crescimento da televisão, recebeu o computador, depois abraçou o notebook e, por fim, rendeu-se ao celular, sem desrespeitar a própria memória e a própria história. Adalberto não sabe como terminaram as várias histórias de quem se divertiu naquela noite. Ele e seus filhos saíram antes do último show acabar. Adalberto já cansado de ficar tanto tempo em pé e com o sono peculiar daqueles que já beiram os 60. Os filhos, orgulhosos, com a sensação do dever cumprido. Valeu pela companhia e por Vital e sua moto. O chopp recebeu nota 6. Você está ouvindo o livro Eu e Eles Antes do Apocalipse, da editora Ball. Estamos na página 57. A crônica se chama Personal Trainer. Todo mundo deveria ter um. A vida de Ayrton Mourão chegou a um ponto que ele não podia mais negar a necessidade de fazer uma atividade física. Médicos já haviam falado, nutricionistas e outros profissionais da saúde repetindo a mesma ladainha, mas Ayrton relutava e dizia que tudo aquilo era uma balela. Ainda mais que sua pressão arterial sempre cravava 12/8. Mas um dia, professor Mourão subiu na balança e descobriu que estava pesando 3 dígitos. Ah, isso não é possível. Desceu da balança, esperou-a desligar sozinha, deu um totozinho e a balança voltou a funcionar, zerada. Então, fez uma nova leitura. Na ponta dos pés, com a leveza de uma bailarina, Ayrton criou coragem e colocou lentamente o primeiro pé. Depois o segundo, e precisou segurar o queixo, porque a balança insistia em fazer uma leitura de seu peso com 3 dígitos. Mourãozinho não se fez de rogado. Voltou à balança no dia seguinte e mais uma vez ficou decepcionado. Que absurdo, estou gordo demais, está decidido, vou seguir uma dieta. A primeira coisa que ele fez foi marcar uma consulta com um nutricionista. Só achou vaga para daí a 2 semanas. Essas 2 semanas demoraram a passar. A balança insistia nos 3 dígitos, mas enfim, ele conseguiu a dieta e foi aconselhado a buscar uma atividade física, mesclando a caminhada com um pouco de academia para fortalecer os músculos. Foi a primeira vez que ele ouviu dizer que era preciso transformar a massa gorda em massa magra. Saiu dali pensando nisso, disposto a mudar sua rotina e dar adeus à sua vida sedentária.
Ainda estou muito novo para morrer, pensou em voz alta, e já voltava para casa a pé, com a intenção de começar a fazer sua atividade física desde já. No meio do caminho, lembrou que seu carro tinha ficado perto do consultório do nutricionista e foi obrigado a voltar sem completar seu percurso. Fazer caminhada até que não foi difícil, mas a grande dificuldade era fazer a tal da academia. Puxar ferro definitivamente não era sua praia. Deram a ele uma ficha de atividades, mas Mourão nunca lembrava qual era exatamente o exercício a fazer. Assim, era obrigado a recorrer ao professor, monitor da academia. É claro que o professor preferia dar atenção às mocinhas do salão do que àquele velho barrigudo. Outro problema constatado era o fato de fazer o exercício errado, que poderia causar lesão ao invés de melhorar a forma física. Então, uma mocinha bem educada chegou perto daquele senhorzinho e apresentou uma sugestão. Por que você não procura um personal? Bronco, Ayrton Mourão não sabia o que era personal. No começo ficou meio sem graça, deu um sorriso amarelo e resolveu perguntar. Como assim? Estou sugerindo contratar um profissional de educação física para lhe acompanhar nos exercícios, explicou com toda a paciência que uma jovem poderia ter, principalmente ao se dirigir a um homem mais velho, que ela não conhecia e só tinha visto algumas poucas vezes circulando entre os aparelhos da academia. Ayrton pensou e conversou com alguns amigos até encontrar opções. Escolheu um. Ligou e perguntou como seria o formato, quantas vezes por semana, quais horários, etc. Dias depois, começou a fazer seus exercícios na academia acompanhado por um personal. Não deu muito tempo e os dois ficaram amigos. Entre um aparelho e outro, 3 de 15 ou 4 de 12, eles conversavam sobre os mais diversos assuntos. Mesclado aos exercícios da academia, Ayrton Mourão também fez as caminhadas e um dia criou coragem para voltar à balança. Aquela mesma balança que um dia havia lhe pregado o maior susto. Mas desta vez não houve surpresa ruim. Ayrton estava de volta aos 2 dígitos. Seria hora de parar com aquela chatice de academia? Reduzir ou até parar com as caminhadas? Nada disso. A amizade de Mourãozinho e seu personal ficou bastante fortalecida e os dois, não raramente, são vistos nos finais de semana com suas esposas em alguns bares e restaurantes da cidade, batendo um bom papo e dando boas risadas. Só que na segunda-feira começa tudo novamente. Caminhadas, academia para manter o corpo em atividade e com direito a uma vida longa. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse. Você está ouvindo as crônicas produzidas por Ricardo Salim e estamos na página 61. Esta crônica se chama A História de Alberto. Ele nasceu na roça. Nasceu, cresceu, viveu e morreu na roça. Quando seu pai foi fazer o registro de nascimento, tinha um único pensamento: homenagear o pai da aviação, Alberto Santos Dumont. Seu sonho desde criança era voar, mas com o tempo percebeu que isso ficava cada vez mais distante. Quem sabe o filho realizaria este sonho? A passos firmes foi ao cartório registrar seu primeiro filho, e o cartório era muito distante, passando pelas terras de seus compadres, cortando estrada e caminhando com vigor por mais de 2 horas. Lá chegando, encontrou o tabelião substituto que tinha pouco conhecimento das letras. Substituto era enfeite, servia para pequenas tarefas e o serviço de leva e trás. O pai recente estudou apenas até a 4ª série e pouco sabia ler e escrever. Conseguia, com louvor, escrever seu nome e, por outro lado, prestava bastante atenção nas histórias que lhe eram contadas, como a história de Santos Dumont. Por isso estava ali, aflito, de frente para o tabelião substituto, para registrar seu filho, que haveria de voar, conhecer outras terras e passar por cima dos mares. Então, como seu filho vai se chamar? Indagou o tabelião substituto. Quero homenagear o pai da aviação. O nome dele era Alberto. Coloca aí que meu filho vai se chamar Alberto Esteves Pereira. Esteves da família da mãe e Pereira da minha família.
Como dito acima, o tabelião substituto não era letrado. Estava ali apenas para não deixar o cartório de portas fechadas. O titular precisara ir à cidade para resolver algumas coisas, e assim foi registrado o Alberto com U. Foneticamente não havia nenhum problema, e assim foram os primeiros anos de vida. Alberto, venha tomar banho. Alberto, ajude sua mãe com a lenha. Até que nosso Alberto foi para a escola. A partir desse tempo, toda a comunidade onde vivia descobriu que seu nome era grafado com U. E vieram as primeiras piadinhas. Alberto. Coleguinhas fingiam ser gagos para chamar Alberto. Por conta de tanta zoação, Alberto tomou birra de cachorro. Devia mesmo era ficar com asco do tabelião substituto, que não teve o desprazer de conhecer. O tempo passou, ele foi trabalhar na lavoura, casou, mas nunca deixou de ser zoado com o Alberto. Inclusive, o simples latido de um cão incomodava Alberto. Aos 44 anos, certa noite, às 2h22 da madrugada, Alberto sentou na beira da cama. Não aguentava mais o latido do cachorro na casa ao lado. Levantou, colocou uma roupa bem rápido e foi-se em direção ao cercadinho onde ficava o cachorro. Queria matar o pobrezinho a qualquer custo. Foi impedido pelos próprios pensamentos e voltou para a cama exatamente às 3h33. Dali por diante, Alberto nunca mais foi o mesmo. O conflito de seus pensamentos só aumentava na mesma proporção de sua angústia toda vez que zoavam com o seu nome. Naquela época não se falava em bullying, só a chateação mesmo. E o zoado tinha que se manter firme, porque senão aumentava ainda mais o desconforto. E a angústia foi aumentando, a ponto de Alberto nem se comunicar mais. Sua esposa ficou preocupada. O que estaria acontecendo com o Alberto? Pensava ela, baixinho. Diz a lenda que naquela sombria noite, Alberto foi tocado pela fada dos bichinhos e a fada nunca mais deixou os pensamentos do mancebo, a ponto de, no fim de sua vida, não conseguir falar, mas apenas soltar alguns grunhidos que mais pareciam uivos de cães solitários. Algumas pessoas diziam que ele estava latindo, outras preferiam pensar que ele esqueceu como se fala. Lá perto dos 80, Alberto fez sua passagem. Contam também pelas lendas que antes de morrer, Alberto deu um último uivo e desfaleceu. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, de Ricardo Salim, produzido pela Editora Ball em 2025. Estamos na página 65, a crônica se chama Seu Guarda é Só um Guarda-Roupa. Domingo pela manhã, um domingo qualquer, mas um domingo de inverno. E lá estava uma caminhonete passando pela praça com um som bastante alto. Eram aquelas músicas de sofrência, estilo Marília Mendonça. Na caçamba da caminhonete, um guarda-roupa desmontado. Um parágrafo para a história do guarda-roupa. Presente de casamento de um dos padrinhos. Durante muitos anos, este guarda-roupa abrigou as peças daquele casal, Romilda e Vasconcelos. O guarda-roupa foi testemunha ocular de inúmeros momentos do casal. Roncos, brigas, cenas românticas e, no final, solidão. Sim, solidão, porque Vasconcelos demorava para chegar em casa. E Romilda ficava envolta com seus afazeres, aguardando a chegada de seu companheiro. Mas o tempo foi passando e Vascon, como era chamado nos momentos de aconchego, demorava mais e mais. Até que um dia ela descobriu que seu marido tinha outra. Como assim? Outra? Era uma mesa de sinuca. Vasconcelos e seus amigos ficavam rodeando aquela mesa, empurrando as bolas para a caçapa enquanto as horas iam passando. A paciência de Romilda foi minando até o ponto em que o casal resolveu dar um tempo, na terminologia moderna, que significa cada um para o seu canto. Decididos a separar, Vasconcelos saiu de casa. Procurou outro lugar para dormir e assim, por 2 semanas, ele deixou o tempo passar.
Romilda, em 2 semanas, percebeu que a liberdade era plena, que não precisaria mais lavar aquelas cuecas sujas do marido, não precisava mais se preocupar com o jantar e poderia, no fim de semana, visitar quem bem entendesse. Como não havia percebido o valor imenso dessa liberdade? Por outro lado, Vasconcelos sentia falta da companhia de Romilda e tentou uma reconciliação naquele domingo de inverno. Manhã fria, vento gelado e um sol tímido. Vascon chegou à sua antiga morada e desta vez não entrou, bateu na porta. Aguardou um pouco e, como Romilda não atendia, bateu novamente. Romilda veio à porta. Ah, é você? O que precisa? O começo da conversa já fez com que Vascon percebesse a inviabilidade de tentar uma reconciliação. Pensou rápido e perguntou pelo guarda-roupa. Disse que estava precisando de um. Ela não pestanejou um segundo sequer. Estava mesmo pensando em trocar algumas mobílias desta casa e o guarda-roupa é um deles, assinalou. Pode entrar, desmontar e levá-lo, disse ela, já virando e acabando de abrir a porta. Por cerca de 1 hora, Vasconcelos desmontou o guarda-roupa e foi levando peça por peça até a caçamba de sua caminhonete. Quando terminou, com um sorriso meio amarelo, criou coragem e perguntou: "Está tudo bem?" "Sim, claro, tudo ótimo", respondeu ela. E a manhã daquele domingo frio de inverno só esquentou quando o policial fez sinal para Vasconcelos parar sua caminhonete. "Bom dia, seu guarda. É só um guarda-roupa velho", disse ele. O tempo se encarregou de mostrar a Vasconcelos que não era apenas um guarda-roupa. Aquele imóvel representava o tempo em que ele recebeu carinho e dedicação. Tempos de um amor que ele não soube valorizar. Agora, Vasconcelos fica sentado naquele banquinho de um bar, próximo à mesa de sinuca, esperando algum amigo chegar para jogar uma partidinha. Mas os amigos demoram a aparecer, porque eles estão com suas Romildas. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da Editora Bol. Nós estamos na página 69. A crônica se chama Sob Nova Direção. Ele morreu. Imortal não era a sua vez, mas furou a fila e foi-se. 46. Novo demais, diziam alguns. No velório, São Humberto olhava as caras e bocas das pessoas que entravam e extraía lá do fundo de seus pensamentos: já vai tarde. As circunstâncias da morte não cabem aqui, até porque a história seguirá por outro caminho, com um final bem distante daquilo que se possa imaginar qualquer bom cristão. Virando a página para continuar a história, ele morreu e desceu. Subindo ou descendo, após a morte, o sujeito precisa se apresentar ao chefe do local, que será o seu destino para sempre. E lá estava ele, de chapéu, sua principal característica, frente a frente com o coisa ruim. Os dois trocaram olhares diretos, e nosso personagem estava a refletir por que chegara ali. Tolo, pensava antes de morrer que era bom, que teria lugar no céu, que fazia alguma caridade, mas seu pensamento era célere, e concluiu: de nada adiantou ter sido bom na passagem pela terra. Cuidei de bichanos, alimentei os pobres. O problema é que o coisa ruim lia os pensamentos e interrompeu o raciocínio e foi logo respondendo: você falou muito nome feio, uns eu até não conhecia. Aviltou-se por nada, blasfemou, infringiu a lei por várias vezes, enfim, não foi santo coisa alguma, e por isso está aqui. Cá entre nós, nem merecia tamanha punição. Quem sabe uns 200 anos no purgatório resolveriam. O fato é que o moço tinha boas ou más referências e logo ficou amigo do coisa ruim. Tão amigo que era a principal atração das festas no inferninho. É o lugar destinado aos VIPs. Muita festa, cerveja, uísque, bolinho de bacalhau, sim, lá também tem, uai. E o inferno foi ficando cada vez mais infernal pela influência daquele novo morador.
a ponto de um dia o próprio diabo pegar suas coisas e ir embora, aposentando-se do título de coisa ruim. Sim, ele pegou suas coisas e foi ter com São Pedro, na expectativa de conseguir um lugarzinho no céu. E agora, quem comanda o inferno é ele, nosso bom ou mau rapaz, que deixou saudade entre seus amigos, partindo desta para melhor com apenas 46. E, consequentemente, o inferno, a partir de então, está sob nova direção. Estamos no livro Eu e Eles Antes do Apocalipse, um livro de crônicas, na página 71, e a crônica se chama Tem Medo de Fantasma? A história foi contada desse jeito, e estamos vendendo o peixe no mesmo preço que foi comprado. Há muitos anos, no século XVIII, em que o Brasil estava no período colonial, um fazendeiro rico, dono de muitas terras nas imediações de Barbacena, conseguia extrair bastante ouro em sua fazenda. Como era uma quantidade razoável, este fazendeiro ficava com medo de ladrões, salteadores e até mesmo de seus escravos roubarem seu ouro. Por isso, de tempos em tempos, ele ia até a senzala, à noite, e escolhia um escravo. Este escravo era obrigado a cavar um buraco bem fundo mesmo, onde o fazendeiro escondia seu ouro num baú. A parte cruel deste relato era o destino do escravo. Para que ele não contasse a ninguém a localização daquele ouro, o pobre homem era enterrado vivo no mesmo buraco. Essa tremenda crueldade teve um preço. Recordando que a pergunta foi se o leitor tem medo de fantasmas e continuando a história do jeito que foi contada, este velho fazendeiro agora anda pelas madrugadas, arrastando-se pelas ruas de um lugarejo, gritando de dor pela carga pesada que sua alma carrega. Há relatos de pessoas que encontraram esta alma penada e reagiram de várias formas. Uns, a maioria, correram de medo. Outros tentaram conversar com o velho fazendeiro para que ele encontrasse a paz e o caminho sem volta dos mortos. Dizem que na década de 1970, um grupo de jovens incrédulos daquela comunidade resolveu fazer uma brincadeira e cada um ficava num ponto estratégico, urrando gritos de dor. O povo antigo, dentro de suas casas, postava-se a rezar até dormir, exausto, com o terço nas mãos. A brincadeira teve um fim no dia em que o grupo se reuniu na madrugada para mais uma traquinagem e eles próprios ouviram os urros de dor que não eram produzidos por nenhum deles. Cada um correu o mais rápido que conseguia, direto para sua casa, escondendo debaixo da cama. De uns tempos para cá, parece que o fantasma encontrou seu caminho, mas ainda assim é bom não arriscar andar por aí nas madrugadas. Por outro lado, durante o dia, sempre aparece alguém cavando um buraco bem fundo na esperança de encontrar algum baú recheado de ouro. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da Editora Ball, publicado em 2025. Estamos na página 73, a crônica se chama O Velho e a Chuva. O verão daquele ano estava terminando e o mês de março se esvaía um pouco mais rápido que o normal. Aquela tarde era bastante comum, nada de diferente, nem mesmo a chuva que insistia em cair, dissolvida em pancadas mais fortes e pequenos momentos de estiagem. Aquele senhor, com seus 70 e poucos anos, chamou a atenção. Sua boina italiana não escondia os cabelos brancos que saltavam próximos às orelhas. Um olhar fixo observando a chuva? Ou ele olhava a enxurrada? Ou simplesmente tentava contar os pingos que estalavam no asfalto. Não importa o que ele olhava, mesmo porque não enxergava nada ao seu redor, no âmbito exterior. Sua visão era introspectiva, olhava para dentro de si.
Enquanto isso, a chuva aumentava e o homem precisava dividir a marquise com outras pessoas. Ao seu lado parou uma mulher que resmungava e reclamava da chuva, dos pés molhados e sabe-se lá mais o quê. Pouco importa. Não tinha ouvidos para tais lamúrias. Para a sorte daqueles que apenas queriam sossego, a chuva diminuiu um pouco e ela, a mulher resmungona, se foi, com sua sombrinha imensa e multicolorida. Quase todos que estavam sob a marquise aproveitaram para correr e buscar seus destinos. Agora estavam ali o homem com sua boina italiana e uma mulher com seus 2 filhos. E ele continuava introspectivo. Pensava na família. Onde estariam seus filhos naquele instante? Cada um numa cidade diferente. O mais velho fez muita besteira na vida e se envolveu com gente ruim. Seu endereço atual era um presídio de segurança máxima. A única filha morava perto dele, na mesma rua, e sempre que sobrava um tempo, passava na casa do pai para conferir se estava tudo caminhando bem. E o caçula estudou o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Terminou a faculdade há pouco e conseguiu emprego no mesmo lugar onde realizou o estágio. Era um bom começo. Como pai, o discurso sempre foi para insistir nos estudos, prosseguir, buscar o mestrado, doutorado. Mas não lhe parecia muito ser esta a vontade do caçula. Enfim, é importante respeitar a decisão de cada um. Em alguns momentos da vida, um bom conselho tem seu lugar. Em outros, o silêncio é tão importante quanto. A chuva parou totalmente e ele começou a caminhar lentamente em direção ao seu carro, mantendo o pensamento absorto. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da editora Ball. Estamos na página 75. A crônica se chama Temos Pijamas Novos. Ariovaldo era um sujeito polêmico. Sua primeira encrespada na vida foi com o próprio pai, quando deu conta, ao chegar à escola, que seu nome era, no mínimo, diferente dos demais coleguinhas. 2 Marias Eduardas, 3 Rafaéis e só ele com o nome de Ariovaldo. Naquele dia chegou em casa e foi direto questionar seu pai. Por que você colocou meu nome de Ariovaldo? Ninguém na minha escola tem o mesmo nome que eu, disse ele em tom bastante bravo. Seu nome foi para homenagear seu bisavô, um homem importante, tentou explicar o pai. Com o tempo, ele até tentou minimizar, aceitando ser nominado pelo diminutivo Ari. Mas, na hora da chamada, em sala de aula, voltava a zoeira. Ariovaldo? Presente. E os risinhos dos colegas. O tempo foi passando e Ari foi encontrando outras polêmicas para se envolver. Dia desses, ele caminhava pelas ruas do comércio de sua cidade e encontrou um cartaz. Temos pijamas novos. Ele entrou na loja e perguntou à vendedora. Vocês vendem pijamas usados também? Em algum momento vocês já venderam pijamas usados? Não, senhor. Aqui só vendemos pijamas novinhos de várias cores e tamanhos. Tentou explicar e até vender um pijaminha para aquele senhor de semblante carrancudo. Vai que ele abre um sorriso, pensou ela. Então, vocês precisam mudar aquele cartaz. Basta dizer que tem pijamas, porque todos são novos, argumentou. A conversa seguiu por mais algumas frases e Ariovaldo, insatisfeito, deixou a loja para alívio da vendedora. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, publicado em 2025 pela editora Ball. Estamos na página 77. A crônica se chama O Velório. Alfredo Augusto era um sujeito falante, meio sistemático. Quando tomava umas pingas, desandava a falar. Debruçado no balcão do bar do Zé Teteia, Alfredo Augusto dizia: se existe uma coisa que eu não gosto, é o tal do velório. Se eu pudesse, não ia nem ao meu. E dava uma boa golada na branquinha, o suficiente para mexer com sua memória.
E Alfredo Augusto lembrava da Maria, que cuidou dele e dos irmãos por muitos anos. Até hoje, Alfredo Augusto não conseguiu explicar para si mesmo por que não foi àquele velório. Sua consciência pesa, tanto quanto lembra também da morte de um amigo famoso, pintor de quadros, e que gostava de ser rotulado como artista sacro. Esse amigo era especialista em pintar tetos de igrejas. Quando morreu, Alfredo Augusto estava em outra cidade e poderia ter abreviado sua estada, voltando a tempo do sepultamento. Mas preferiu usar como desculpa o fato de estar em outra cidade e não conseguir chegar a tempo. Mera desculpa esfarrapada. E mais uma dose daquela cachaça. Até que um dia chegou a vez de Alfredo Augusto vestir o terno de madeira. Desse velório, ele não conseguiu escapar. Velório hoje em dia já não é mais a mesma coisa. Antigamente o povo falava baixinho, quase cochichando. Hoje, se deixar, contam piadas e dão boas risadas no pé do caixão. Pode-se dizer que é falta de respeito com o morto e com a família? Ou é a mudança do comportamento humano que faz essas coisas? Contam, entre os folclores da cidade de Alfredo Augusto, aquele que partiu para melhor alguns parágrafos acima, que havia um prefeito que adorava velório, não perdia um, e se deixassem, fazia discurso homenageando o morto e enaltecendo a família. Assim como todos os seres humanos do planeta, um dia, esse prefeito também morreu. Dizem, entre as histórias do folclore moderno, que ele continua visitando os velórios. Toda vez que percebe algum movimento nas capelas mortuárias, sai de mansinho de seu túmulo, vai até lá, espia meio de soslaio para ninguém descobrir que é ele e mata sua vontade de ir a um velório. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, da Editora Bol, publicado em 2025. Estamos na página 79. A crônica se chama Ana Amélia. Ana Amélia era uma moça diferente de tudo que se possa imaginar. Recatada e antenada com as coisas do mundo, ela lia bastante, o suficiente para ter opinião própria sobre vários e vários assuntos. Aliás, como era bom conversar com Ana Amélia. Mas uma coisa a incomodava: seu nome. Meu nome é Ana Amélia, não é Ana Amélia, dizia. Conectar os dois As era imperdoável para a mocinha. Para evitar qualquer rusga, o melhor era chamar a jovem de Aninha, uma forma carinhosa e que evitava qualquer dissabor. Aninha, ou Ana Amélia, precisou ir a Juiz de Fora e foi de ônibus pela aviação Gontijo. Na poltrona ao lado sentou uma senhora, perto dos 70 anos, olhar tranquilo de quem já virou o cabo da Boa Esperança, mas ainda quer desfrutar um pouco mais da vida. E o papo não demorou a começar. Bom dia, minha filha. Vou a Juiz de Fora visitar minha irmã. Ela tem 79 anos e é aniversário dela esta semana, disse a senhora. Bom dia, respondeu Ana Amélia. Eu também estou indo fazer uma visita. E a conversa foi seguindo sem muitas pretensões até chegar àquela pergunta. Minha filha, diga uma coisa. Quantos anos você pretende viver? Uns 80? Com saúde, eu gostaria de chegar até mais, mas não sei o que Deus me reserva, ponderou a jovem. Pois então, deixa eu lhe contar uma coisa. Vou completar 70 anos e acho que vivi bastante. Aproveitei os momentos que surgiram e posso dizer que fui feliz até os dias de hoje. Estudei, casei, trabalhei, tive filhos, fiquei viúva e experimentei várias emoções, boas e ruins. Hoje, eu tenho uma certeza, tenho poucos anos pela frente. Apesar do susto pela frase a queima-roupa, ela foi interrompida por Ana Amélia. Que é isso? A senhora está forte, vai longe. Não, é só fazer uma conta. Vamos imaginar que eu chegue aos 90. São mais 20 anos. Seria o mesmo que dividir minha vida em 6 partes e dizer a você que estou terminando de viver a 5ª parte e caminhando bravamente para a última parte. Ana Amélia não esboçou qualquer reação.
era aquela conta mesmo, e a senhora sentada ao seu lado estava certa. Mas o fim da viagem era iminente e a conversa se aproximou do fim. Já estamos chegando e a senhora não me disse seu nome. Eu me chamo Maria Cecília. E, para surpresa de Ana, era o mesmo nome de sua mãe. Daí começou a fazer conta em pensamento. Se eu tenho 30 e for viver até os 90 conforme ela, então já vivi 1/3 da minha vida? A realidade é que, independentemente do tempo que for viver, aproveite os bons momentos, esqueça as coisas ruins e cuide da saúde, porque ficar velho e dependente não deve ser bom. A viagem chegou ao fim. Ana Amélia ainda ficou sentada na poltrona do ônibus, pensando e lembrando de sua mãe, enquanto aquela senhorinha descia e caminhava vagarosamente em direção a outras pessoas que a aguardavam no saguão da rodoviária. Este é o livro de crônicas Eu e Eles Antes do Apocalipse, de Ricardo Salim, publicado em 2025 pela Editora Bol. Estamos na página 85. Esta é a crônica que se chama Antes do Apocalipse. É a última crônica do livro. Seu cordeiro era um homem extremamente cuidadoso. Passou seus 63 anos sobre a terra, pagando suas contas em dia, cuidando de seu jardim e vivendo uma vida austera. Seu método espartano de viver tinha uma resenha interessante: o medo de morrer. Mas não era um medo de morrer pura e simples, era medo de estar vivo quando acontecesse o apocalipse. Ele imaginava o mundo numa catástrofe e os poucos sobreviventes lutando pela alimentação. Certamente os filmes que retratam o fim do mundo já fizeram isso, e seu cordeiro assistiu a todos, alguns mais de uma vez, para tirar lições, dizia ele. Na maioria das vezes, os sobreviventes começavam a saquear casas e comércios, brigavam entre si e tudo acabava com a força daquele que tivesse uma arma na mão. Nenhuma novidade, exceto o fato de que seu cordeiro, durante a vida, foi criando hábitos e se preparando para o fim do mundo. Ele tinha suas armas escondidas e também alguns alimentos estocados, que de tempos em tempos era obrigado a consumir por causa da validade. Paranoia total, seu cordeiro vivia cada vez mais isolado, não se preocupava com a aparência e saía pouco de casa. 1 ou 2 vezes por semana ia à padaria. Raramente frequentava o supermercado e 1 vez ao mês, religiosamente, ia ao banco sacar o dinheiro de sua aposentadoria. Visitas? Unicamente a sobrinha, que de vez em quando passava por ali rapidamente, só mesmo para ver se o tio solteirão estava bem. Preferiu não se casar, apesar de ter tido uma única chance com a Matilde. Chegaram a trocar alguns olhares na adolescência. Deram as mãos na juventude, mas o destino levou Matilde para os braços de outro homem. Agora, Matilde tinha outra vida, 3 filhos grandes e um marido. Enfim, Matilde virou apenas uma vaga lembrança de seus tenros anos de juventude. Trabalhou a vida toda como mecânico de máquinas pesadas numa indústria de calçados em sua cidade. Certamente não foi em Barbacena, porque Barbacena não tem indústria de calçados. Aliás, não tem muitas indústrias. Aposentou-se aos 58 e entrou numa de que o mundo ia acabar. Até que um dia, o mundo acabou mesmo, mas não num apocalipse como pensava seu cordeiro. Acabou por causa de um infarto fulminante quando aguardava sua vez na fila do caixa eletrônico. Não deu nem tempo de chamar socorro.